Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, graças a Deus, nós estamos aqui para mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical para a classe de adolescentes. É o quarto trimestre. Neste trimestre, nós vamos continuar o estudo das epístolas do Novo Testamento. Mas neste agora a gente vai fazer a segunda parte. E nesta oportunidade, nós temos a lição de número 1, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos procurar aqui entender a carta, também entender aqui a mensagem que Paulo transmitiu a esta igreja que estava ali na região de Tessalônica. Assim sendo, eu quero já apresentar para vocês o nosso texto áureo da nossa lição. Vamos fazer essa leitura então. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Capítulo 4, versículo 16. Nós vamos seguindo agora, apresentando para os irmãos a nossa introdução e lemos. Nesta aula, estudaremos a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita pelo apóstolo Paulo e teve como destinatário a igreja de Jesus Cristo na cidade de Tessalônica, situada na região da Macedônia. O objetivo era informar a situação em que se encontrava e tomar conhecimento do contexto espiritual dos irmãos. Um dos assuntos abordados pela carta é a vinda de Jesus Cristo e como a igreja deveria aguardar esse grande evento. Para nós entendermos bem a nossa lição, nós temos 3 tópicos que nós vamos estar estudando. O primeiro tópico diz uma igreja exemplo para as demais. O segundo tópico nós temos exortação à santidade, ao amor fraternal e também ao trabalho. E um terceiro que é aguardando a volta do Senhor. No nosso primeiro tópico a respeito desta igreja, ela ser o exemplo das demais que estavam naquela região, e Paulo ele traz um elogio muito grande para esta igreja que estava na região de Tessalônica. E nós podemos ler que Paulo, ele então louva a Deus pelo progresso da pregação do evangelho e da fidelidade da igreja naquela região. E que se tornou uma potente força evangelizadora e exemplo de testemunho de fé, não somente para os fiéis ali da Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares onde se falava do evangelho. Essa igreja ainda se destacava pelo amor e também pela perseverança na espera da gloriosa volta de Jesus. E toda essa confiança estava alicerçada na fé em nosso Senhor e na providência e soberania de Deus Pai. Então esse é um grande destaque que Paulo ele faz a respeito da igreja que estava ali naquela região de Tessalônica. Ela era perseverante, era uma igreja amorosa, era uma igreja muito dedicada na pregação do evangelho e tinha um vínculo muito grande nessa igreja que era o amor, a caridade, não é? Então, e isso tudo era impulsionado pela esperança que eles tinham no coração, que era a respeito da volta de Jesus. Aliás, essa viva esperança no coração da igreja, ela realmente é um impulso, é o que faz com que a igreja ela saia para a evangelização, saia para a pregação, saia para cumprir a sua missão, que é testemunhar de Jesus. Afinal de contas, aqueles que não se entregarem a Cristo
não poderão desfrutar daquele grande dia, de estar à direita do Senhor e ser então convidado a estar com Ele para todo sempre na vida eterna. Então, a igreja, nessa sua vontade de não só ela viver o evangelho interno, mas ela queria compartilhar com as outras pessoas e que mais pessoas e mais pessoas fossem alcançados pela mesma graça pela qual esses irmãos aí foram alcançados. Nós lemos também que eles receberam a mensagem da pregação não por intermédio de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas pela verdadeira palavra de Deus, sem acréscimos e sem bajulações. Isto aqui é um marco muito grande também no ministério do apóstolo Paulo. Ele nunca procurou fazer com que os irmãos entendessem a sua mensagem por meio de filosofia ou então por recursos humanos. Não, Paulo, até mesmo para a igreja de Corinto, chegou a dizer que quando o evangelho foi até eles, ou o próprio Paulo chegou anunciando a eles o evangelho, não o fez por meio de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração de espírito e de poder. E aqui na igreja de Tessalônica, o fato, né, dessa igreja ela ter esse amor no coração, esse fervor aqui na pregação, é resultado deste evangelho poderoso e como esse evangelho chegou até eles. Não era simplesmente uma reunião de irmãos ali convivendo simplesmente de uma forma social. Não. Aquele poder com o qual eles foram alcançados agora ferve no coração deles e então eles pregam também fervorosamente a palavra de Deus e continuam dando testemunho. Aliás, este aqui é um exemplo extraordinário que nós devemos também seguir. Pregar o evangelho não por meio de recursos humanos, de inteligência humana, sabedoria humana ou simplesmente uma eloquência, uma retórica, não, mas em demonstração de espírito e de poder, para que aqueles que forem alcançados por tal pregação, esses permaneçam alicerçados. Então, a igreja de Tessalônica, ela é realmente um exemplo para as demais. Qualquer igreja que venha a se formar com qualquer outra motivação que não seja o poder de Deus, a manifestação da graça de Deus, essa igreja ela não vai conseguir se sustentar durante a caminhada. As dificuldades, as provações vão trazer aí a revelação do que realmente é esta obra. Mas se a igreja que foi formada conforme esta igreja, debaixo aí de uma pregação em demonstração de espírito e poder, esta aqui vai ser uma igreja fervorosa e pode enfrentar qualquer tipo de dificuldade que não vai se desanimar, porque o poder de Deus está constantemente atuante no meio desta igreja. O nosso segundo tópico, Paulo exorta então a santidade, ele exorta ao amor fraternal e também ao trabalho. E isso nós lemos aqui no capítulo de número 4, o verso 1 até o verso 2, que eu posso até estar lendo com vocês até o versículo de número 12. E o texto sagrado diz o seguinte: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir
cada vez mais. Olha a exortação de Paulo. Vocês receberam o evangelho com graça, com poder, e esse evangelho trouxe para vocês transformação. E esse evangelho nos orienta, assim como orientou aquela igreja, como deveriam andar na presença do Senhor. E a exortação de Paulo aqui é que eles deveriam continuar da mesma forma como receberam o evangelho. Não é com o passar do tempo que as coisas vão mudando no mundo e o cristão, em relação à palavra de Deus, começa também a mudar. Não, a exortação de Paulo é do jeito que foi recebido o evangelho, nós devemos continuar andando. Se 10 anos de fé, se 20 anos de fé, não importa. Do jeito que recebemos o evangelho no princípio até hoje, este evangelho deve continuar da mesma forma. E aí então nós teremos este resultado maravilhoso aqui, ó. Cada vez mais vamos progredindo. Então Paulo exorta a igreja para que continueis a progredir cada vez mais. Como? Guardando o evangelho da mesma forma que receberam no princípio. Verso de número 2: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Olha a observação. Quando o evangelho ele alcançou esse grupo de pessoas em Tessalônica, e como gentios que eram, eles tinham uma forma de viver. Naquela ocasião, dada a prostituição, aos ídolos mudos, mas uma vez que o evangelho alcança, o evangelho muda, transforma, agora devem continuar buscando a santificação, ou seja, a separação total para Deus. Então, santificar-se é se separar para Deus, é então abandonar todas as outras opções existentes neste mundo e fazer uma escolha certa e continuada, que é andar na presença de Deus, buscando sempre agradar ao Senhor. No verso de número 6, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Imagine só um irmão agora convertido na presença de Deus, dando testemunho da graça de Deus e de repente ainda querer oprimir o seu irmão ou então enganar. Essa palavra ela é poderosa, ela é maravilhosa para a nossa meditação, até nos dias pelos quais nós estamos passando. Nós não devemos de forma alguma querer enganar um dos nossos irmãos ou então oprimir alguns dos nossos irmãos. Se porventura isso passar pelo coração, ele deve ser jogado fora. Em negócio algum devemos enganar os outros. Misericórdia. Devemos sempre lembrar que o Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas e é vingador, viu? Então, mesmo cristãos aí na presença de Deus, vigiemos muito bem nos tratos com as pessoas, nos negócios que fazemos, na venda, na compra, em tudo buscar a santificação. Cabe ressaltar aqui que viver uma vida de santidade não é só dentro da igreja, não. Ao contrário, lá fora, muito mais. Aliás, professor, os nossos adolescentes devem ser orientados quanto a isso. Então, buscar uma santificação, buscar
viver de forma correta diante do Senhor nosso Deus, não só dentro da igreja ou em casa, mas principalmente na escola, principalmente dentro da sociedade, o ambiente de trabalho é um lugar onde se requer realmente aí a verdadeira santificação, ou seja, a separação da nossa vida para o Senhor na sua totalidade. O verso de número 8, portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, se nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos Deus conosco 24 horas, em todos os lugares. O Senhor é aquele que sonda os nossos pensamentos, conhece o nosso andar, o nosso assentar e o nosso levantar. Então, pensemos bem a respeito disto. O verso de número 9: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Era uma marca da igreja de Tessalônica, o amor um pelos outros, o ajudar os necessitados. Então essa era uma marca muito boa dentro daquela comunidade de fé existente ali na região de Tessalônica. E Paulo, ele elogia. Então diz que não precisa nem falar muito a respeito, eles eram exemplos no tocante à caridade, a ajudar. E Paulo queria que eles continuassem nesse propósito e que crescesse nesse ministério aí cada vez mais. No verso 11, procureis viver quietos, tratar de vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho ou temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Olhe só, trabalhar era a recomendação de Paulo. Aliás, ele dava até o exemplo que nem em todos os lugares ele contava com oferta dos irmãos. Mas Paulo, ele trabalhava para se sustentar e também sustentar aqueles que faziam parte da sua comitiva. E Paulo sempre orientava a igreja, os irmãos, a também trabalharem, fazer aquilo que era honesto com as suas próprias mãos. E aí nós temos dois propósitos importantes nesse trabalhar. Primeiro, para que tivessem com que ajudar aquelas pessoas que realmente tinham algum tipo de necessidade. Então, a melhor coisa que existe é você poder dar do que você receber. Receber quando você realmente você está privado de um trabalho, você está privado de um bem material, então você vai receber ajuda. Mas é muito bom quando a gente tem para a gente poder ajudar. E é isso que Paulo queria que os irmãos experimentassem. E o segundo é que, trabalhando com as suas próprias mãos, daí não haveria neles necessidade alguma. Isso é importantíssimo também para os nossos dias, que as pessoas trabalhem com as suas próprias mãos, não vivam dependendo de outras pessoas, tampouco aí de ajuda de governo, né? Isso aí é um socorro. Quando nós temos, por exemplo, a ajuda dentro da igreja, da nossa obra social, nós estamos socorrendo as pessoas que estão passando por um momento difícil da sua caminhada. Mas eu tenho certeza que aqueles que são ajudados, eles mais do que depressa, eles desejam sair dessa situação
para aí então eles passarem a serem aí os ajudadores desta mesma obra. Para tanto, é necessário trabalhar com as suas próprias mãos, é a recomendação de Paulo aqui nesse capítulo de número 4. A vontade de Deus para todo homem é a santificação. Por isso é primordial ao que se considera filho de Deus se abster de todo e qualquer tipo de prostituição e das vontades da carne que muitas das vezes tomam ou tornam normais os que não servem a Deus, tá bom? E a caridade fraternal, ela deve ser então a argamassa aí da vida cristã. E em todo tempo, em todas as áreas, o cristão deve exercitar o amor ao próximo e, como não há limite nisso, deve continuar a progredir cada vez mais então neste mistério maravilhoso, ou nesse ministério, ou nesse propósito aí. O nosso terceiro tópico da lição, aguardando a volta do Senhor. Agora, eu quero ler o verso de número 13 até o verso de número 18 da carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Olha só, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Esta era uma dúvida existente no meio da igreja que estava ali naquela região de Tessalônica, com relação aos mortos. Havia uma preocupação no coração deles, e agora? Enquanto nós estamos vivos, estamos com Cristo, mas alguém morreu e eles então agora acabou. Existia uma expectativa muito grande da igreja primitiva e a igreja ali do primeiro século, que Jesus voltaria naquela ocasião, na sua geração. Até isso fazia com que eles trabalhassem bastante, buscando remir o tempo, porque eles entendiam que realmente era curto o tempo que eles tinham. No entanto, o tempo passando, muitos irmãos foram sucumbindo na batalha, foram caindo, foram tombando, e aqui nós temos essa dúvida deles com relação àqueles que estavam dormindo, e Paulo esclarece: aqueles que morrem em Cristo, na realidade, eles não estão mortos, eles estão dormindo. E Paulo exorta a igreja: vocês não podem viver como os demais gentios, que não têm esperança. Aquele que está fora de Jesus, morrendo, realmente está perdido, porque morreu sem Cristo. E a oportunidade que o homem tem para o arrependimento e buscar a salvação é enquanto está com vida. É a oportunidade de ouvir o evangelho e se arrepender. Mas Paulo fala para a igreja: agora nós não. Nós abraçamos a Jesus, Jesus nos abraçou. E aqueles que morrem em Cristo, na realidade, estão dormindo, esperando aquele grande dia. Pois assim como Deus ressuscitou seu Filho Jesus dentre os mortos, nos deixou aqui o exemplo de que também vai ressuscitar aqueles que na ocasião da sua volta estiverem dormindo no pó da terra. Paulo, ele continua aqui a dizer para os irmãos: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo coloca aqui a ordem certinha para que os irmãos viessem a entender. Então vejam, aqueles que na ocasião da volta de Jesus tocou a trombeta, né? E Jesus então aparece nas nuvens. Aqueles que na ocasião estiverem no pó da terra ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos na ocasião terão seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. O sentido aí num abrir e fechar de olhos, quer dizer, num momento muito rápido. Vai ser rápido essa transformação do corpo daquele que estiver vivo na ocasião. Então, há esperança, evidentemente, para aquele que estiver vivo no momento, mas também há esperança para aqueles que já dormiram no Senhor e estão aguardando, tá bom? Estão ali seguros no Senhor, esperando o despertamento naquela ocasião. O nosso material de classe, ele traz um ponto muito importante aqui, que eu quero destacar, que diz no segundo parágrafo o seguinte: então, o anúncio do evangelho aos corações produz fé para o arrependimento. E aí, o comentarista coloca entre parênteses aqui, quebrantamento. Quando que existe, então, esse arrependimento? Quando o evangelho alcança essas pessoas e o seu coração é quebrantado. Eu costumo sempre usar uma metáfora. Imagine alguém que esteja perdido numa densa floresta, meia-noite, numa noite sem lua, totalmente escuro, perdido, não sabe que direção que está caminhando. De repente, ele se põe a caminhar e daqui a pouco os socorristas, através de um helicóptero, né, que tem aquele holofote, consegue iluminar e exatamente onde essa pessoa perdida se encontra, e ele se depara com uma situação terrível. Ele, por mais um passo, ele cairia num abismo profundo. Se ele continuasse, a morte era certa. Porém, naquele momento que a luz iluminou, ele viu na situação que ele estava. Assim, ele vai continuar a dar mais um passo para cair nesse penhasco? Lógico que não. Agora ele está vendo o caminho por onde ele estava indo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a meia volta e vai no caminho contrário daquele destino que ele ali estava reservado para ele. Assim também é aquele que um dia tem um contato com o evangelho. Quando o evangelho chega até a pessoa e resplandece a sua luz, o que acontece? A pessoa, ela se vê, ela se enxerga agora numa situação caótica e ele percebe o quanto perdido ele estava, mergulhado no pecado. E qual é o próximo passo? É a perdição eterna. Se o evangelho não chega para a pessoa e ela morre nessa situação, na minha ilustração, é cair no penhasco, é se perder definitivamente, nunca mais ser achado. Então a pessoa, quando o evangelho resplandece a sua luz, ele se enxerga e daí então vai haver arrependimento. Arrependimento é a conversão, é a mudança de sentido. A partir de agora, ele vai, ao invés de continuar para a morte, agora ele vai fazer a conversão e caminhar para a vida. Assim é aquele que encontra o Senhor Jesus. Havendo quebrantamento do seu coração, então ele tem fé aí para se arrepender e se entregar a Jesus. Ou então,
No contrário, a condenação em caso de incredulidade ou rejeição. Ou seja, o evangelho chega até a pessoa, mas a dureza do seu coração é tamanha e ele não quer mudar aí a sua jornada, ele não quer fazer a conversão, ele quer continuar aí seguindo os seus pensamentos, aí o desejo do seu coração. Nesse caso, então, para ele haverá perdição eterna, pois ele vai cair nesse penhasco aqui da minha ilustração, não é verdade? Por quê? Porque um coração duro e não quis então aí aceitar a oportunidade que lhe foi dada de salvação. Bem, desse modo, muitos que foram alcançados pelo poder do Espírito Santo tomam conhecimento de sua situação pecaminosa e reconhecem que, por intermédio de seus próprios méritos, não podem chegar a Deus, mas confessando que Jesus é o seu Salvador e se arrependendo de seus pecados, passam a ter uma nova vida espiritual. Aqui nós temos então a primeira ressurreição. E nesse caso, sobre estes que passaram pela primeira ressurreição, eles terão o direito de entrar na cidade santa pelas portas, bem como não sofrerão o dano da segunda morte. Qual é a primeira morte? Se mencionamos a segunda morte, qual é a primeira? Ora, a primeira morte é em Adão. Morremos em Adão. Lemos Romanos 5,12. 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, a primeira morte aqui é a morte espiritual, a separação de Deus. Então, todos os homens estão nessa condição. A primeira condição do homem, morte espiritual, vivendo em trevas, vivendo em escuridão, debaixo da ira de Deus, separado de Deus, até que o evangelho chegue até ele e faça resplandecer sobre ele a sua luz. Daí então, ele se arrependendo, crendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados, e ele fazendo esta conversão e entrando pelo caminho, que é o próprio Senhor Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando se entra por esse caminho, agora sim ressuscitou. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, estes que creem em Jesus pela fé passaram então a ter vida. Ressuscitamos juntamente com Cristo, segundo o que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Ressuscitamos. Ora, se ressuscitamos é porque estávamos mortos. Então, a primeira morte é a morte espiritual. E essa ressurreição é vida espiritual, agora vida com Cristo Jesus. E estes aqui, que agora estão em Cristo Jesus, não vai ter poder sobre ele a segunda morte. Alguém pode dizer assim, mas o crente não morre? Bem, fisicamente, morre. Mas na realidade, não é morrer. Nós já falamos, é dormir. Nós estamos dormindo. Quem está em Cristo e fisicamente morre, vai ser sepultado, mas na realidade ele está morrendo fisicamente, é o corpo dele que então perdeu o fôlego de vida, mas espiritualmente ele está vivo diante de Deus, né? Ele está agora no pó dormir, não que esteja num lugar separado, não. Ele vai estar no pó da terra, esperando o grande dia da ressurreição. Então está dormindo. Para Deus, ele está dormindo. Agora, aqueles que não receberam a Cristo, que não tiveram então aí o arrependimento, a conversão, a mudança dos seus caminhos, estes, infelizmente, além de ter passado pela primeira morte, que é em Adão, agora vão cair definitivamente na morte eterna, tá bom? Na morte eterna, essa é a segunda morte. Aqueles que estão em Cristo
não tem poder sobre eles a segunda morte. Diante disto, a morte física é considerada um leve e momentâneo sono, isto é, dormir no Senhor. Aqui está a nossa lição. Nós devemos ter conosco também a mesma esperança no coração. Vamos trabalhar enquanto é dia, vamos pregar o Evangelho, vamos amar cada vez mais os nossos irmãos, vamos nos dedicar cada vez mais à obra de Deus, vamos também ser exemplos, como a igreja de Tessalônica, e vamos também aprender que nós temos uma viva esperança no coração, ainda que nós percamos esta vida física, todavia naquele grande dia, nós vamos ouvir o Senhor, o nosso nome, chamar. Aqueles que estiverem mortos no pó da terra, dormindo no pó da terra, vão ressuscitar. Os que estiverem vivos terão os corpos transformados e juntos então subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares e para todos sempre estaremos com Ele, tá bom? Não viva sem esperança. Viva com uma viva esperança no coração. Esta é, então, a carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Que Deus continue abençoando os irmãos e que vocês alcancem do Senhor graça para ministrar essa aula tão importante para os nossos adolescentes. Deus continue abençoando. Amém.